Lendo a Bíblia 40 minutos por dia. Seguimos firmes todos os dias. Nós já estamos em João capítulo 11. Convido vocês a fazerem a leitura das Sagradas Escrituras e contemplarem o quanto Deus é bom. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós glorificamos o santo nome. Por quem Tu és. Tu nos escolhestes, Pai, desde antes da fundação do mundo. Nos amaste em Cristo Jesus. Pedimos que Sua palavra venha preencher o vazio existencial que existe em todo ser. Senhor, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live, neste momento, aquelas que não podem estar, que em algum momento serão impactados por essa palavra, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas. Tenha misericórdia de nossas vidas. Nós confessamos ser miseráveis pecadores, homens falhos, que necessitamos de um Deus redentor, que nos instrua e nos direcione. Se mova em nós, Pai, para que Seu nome seja exaltado. Ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a Sua soberana palavra. É assim que eu oro em nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, amém. Que Deus nos conduza mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos. Tô aí, ó, com a cara melhorando, tá vendo? Daqui a pouco eu tô zero. Vamos continuar firmes e fortes na leitura, clamando ao Senhor. Já estamos em João capítulo 11, vamos seguir adiante. Capítulo 11 diz: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá. Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região vindo consolar Marta, Maria, pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que o mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar, quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Marta: sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguir. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu aos pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam:
Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada na entrada. Role a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta. Armando falecido, o mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolara a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarre as faixas e deixe-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntaram uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo. Mas, sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Naquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação. Antes que a Páscoa começasse, continuavam procurando Jesus e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendesse. Capítulo 12. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. Como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte dali. Jesus respondeu: deixe em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois foi por causa dele muitos do povo os havia abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho, montou nele e cumpriu a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam, naquele momento, que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que as coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue.
Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém adorar durante a festa da Páscoa procuraram Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. O Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome, e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. O governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver onde vai. Creio na luz enquanto ainda há tempo. Deste modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocupou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: o Senhor, quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu a sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento, pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, atraiu Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou numa toalha na cintura, depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia que quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor, e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz com vocês.
a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia. Agora vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou aquele a quem falo as escrituras. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele, quem envio recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse quem se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele que eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. Depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa, e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, como eu disse aos líderes judeus. Vocês me procurarão, mas não poderão ir aonde vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. O Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Capítulo 14. Não deixe que seu coração fique aflito. Eu creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês, e tudo que estiver pronto. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creio que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creio pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também me verão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse, porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Então, quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas essas coisas, fará lembrar de tudo que disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que
que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo. Eu amo o Pai, e levantem-se, vamos embora. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permaneçam no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo que pedir em meu nome. Este é o mandamento. Amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também o perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo e lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz, e, no entanto, ainda odeio a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, é o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem na fé, pois serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que o matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, mas não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse. O Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão mais? E algum tempo depois me verão novamente. Eu vou para o Pai, e o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse, vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto,
A mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ele trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram deste modo, peçam em meu nome, receberão e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me conhecem e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, enfim o Senhor fala claramente, não de maneira figurativa. Agora entendemos o que o Senhor sabe todas as coisas, não há necessidade de lhe fazer pergunta. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe destes. E a vida eterna é isso, conhecer a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me enviaste. Eles aceitarem, sabem que eu vim de ti, creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixa este mundo, e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-nos na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim. Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os amas quanto me amas. Pai, quero que me destes estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes, mesmo antes do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E os discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles. Continuarei a fazê-lo. Então o teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Capítulo 18. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron, e entrou no bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Jesus um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhar. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez, ele perguntou, a quem vocês procuram?
E novamente eles responderam: a Jesus Nazareno. Já lhe disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixe que estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração: não perdi um só daqueles que me deste. Enfim, então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim os soldados de seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Naquele ano, Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar ao lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido como do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. O sumo sacerdote interroga Jesus. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus e dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que me bate? Então Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, sumo sacerdote. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra esse homem? Eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora, julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de que Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua. Ou outros lhe falaram ao meu respeito. Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo, os principais sacerdotes, trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não precede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, eu nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte o prisioneiro a cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, este homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Em capítulo 19, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto vermelho. Venham, aqui está o homem. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes de Deus responderam: pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo?
Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente, sentou no tribunal da plataforma da chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucificam. O que? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali, eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. A placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de rei dos judeus para ele. Para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes, para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu o que as escrituras diziam: repartiram minhas roupas entre si, e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo, a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E o discípulo disse: essa é sua mãe. Naquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, e colocaram na ponta de um caniço de isopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria num sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto, e portanto não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Então essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar a cruz do corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com as especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava no escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se e olhou para dentro,
e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu, pois até então não haviam compreendido as escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram à mulher: por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Raboni, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disseram: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, aí minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse Tomé: ponha seu dedo aqui e vejam minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que encontraram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Somente até aqui. Dessa forma, terminamos mais um dia. Terminamos o dia 483. Lemos do capítulo 11 até o capítulo 20. Amanhã será dia 484, dia 24 do 3 de 26, live de número 83, a partir do capítulo 21. Amanhã terminamos os evangelhos, vamos entrar em Atos e seguiremos em frente rumo ao fim. Amanhã entraremos no 5º livro do Antigo Testamento, de 27 livros, então faltará apenas 22. Estamos perto do fim. Glorificado seja o nome do Senhor, que possamos meditar nas Sagradas Escrituras, que essas palavras percorram e penetrem a nossa mente e nos direcionem a viver de maneira que Ele seja glorificado. Perfeito? Tamo junto. Não se esqueçam de comentar e compartilhar a live com o máximo de pessoas para que elas possam escutar e ver o quanto Deus é bom e sua palavra eterna continua a ecoar em nossos ouvidos e gerar vida em nosso coração. Um beijo no coração, tamo junto, até amanhã, 5h59. Fui.